Olá pessoal, preparados para mais uma aula de redação? Hoje vamos trabalhar mais um eixo temático, vamos falar sobre educação. A palavra educação vem do latim educare, que tem o significado de guiar para fora, no sentido de conduzir o sujeito tanto para o mundo exterior quanto para fora de si mesmo. O fato é que a educação nos primórdios da humanidade surgiu principalmente para a sobrevivência das pessoas. As crianças aprendiam as habilidades necessárias para viver. Gradualmente, entretanto, as pessoas passaram a usar a educação para uma grande variedade de funções, como para a apropriação do conhecimento, para desenvolver habilidades diversas, para contribuir para o desenvolvimento integral do sujeito histórico, para ter uma ampla visão de mundo, dentre outras possibilidades. Em algum momento, nos primórdios da humanidade, o ser humano percebeu que poderia transmitir conhecimento ao seu semelhante. A história da educação começou assim, de uma maneira intuitiva e natural, com as crianças aprendendo com os mais velhos por meio da observação. Da mesma forma como acontece com os animais, por exemplo, um filhote de tigre até os 6 meses é totalmente dependente da mãe. Acompanha ela em todos os movimentos, inclusive vê de perto ela caçando em busca da subsistência da família. Já com 11 meses, esse filhote já é capaz de pegar sua própria presa, sem a ajuda da mãe. Com 2 anos, então, é a idade que esse tigre vai se separar da família para conquistar o seu território. Note que essa é a educação reprodutora, ou seja, o aprendiz reproduz tudo aquilo que aprendeu com seu professor. Nesse cenário, profundos debates sobre a educação têm se alastrado na sociedade, mas na prática o resultado é sempre o mesmo, a má qualidade da educação. Observe, por exemplo, as transformações que ocorreram nos últimos 30 anos e que revolucionaram todos os setores da nossa sociedade. Do primeiro celular, o famoso tijolão, ao último iPhone, a diferença existente é muito grande. Do primeiro carro, que andava menos que um cavalo, ao rover, o carro que flutua, a evolução é enorme. Mas quando o assunto é educação, nosso modelo educacional continua o mesmo. Um quadro, o professor explanando o conteúdo e os alunos fazendo um esforço enorme para tentar acompanhar a aula. Para não cometer injustiça, podemos dizer que o quadro sim evoluiu. Deixou de ser verde e passou a ser branco ou de vidro. O giz também foi trocado pelos canetões. Algumas instituições com poder aquisitivo maior possuem a tal da lousa digital, com inúmeras possibilidades, mas que infelizmente apenas um ou outro profissional da educação sabe como utilizá-la. Mas calma aí, nem tudo está perdido. A grande revolução em termos de educação hoje é o ensino à distância, o EAD. A possibilidade de o aluno assistir à aula no momento que desejar, a possibilidade de aproveitar todo o conteúdo ministrado, uma vez que na aula presencial, em 1 hora de aula, o aluno só consegue assimilar no máximo 15 minutos da matéria. A vantagem de poder assistir aulas com professores muito qualificados no aconchego do lar. Sem dúvida alguma, o ensino à distância hoje é o que temos de mais revolucionário em termos de educação. Mas se deixarmos de lado o EAD, não é difícil de percebermos que a educação está estagnada. O discurso dos teóricos no assunto é de que a educação deveria ser transformadora e não reprodutora, como nos modos em que se encontra. Mas a questão é, como podemos transformar algo se não conhecemos suas técnicas? Ou melhor dizendo, como podemos ser um dentista, um advogado, um médico, se não passarmos por um modelo de reprodução, onde o mais experiente ensina ao novato como a profissão vem sendo desempenhada?
Como um estudante de odonto, por exemplo, pode transformar um procedimento de eliminação da cárie se não domina a técnica utilizada até aqui? Sem adentrar a fundo no âmago dessa questão, se porventura a banca ventilar essa discussão, você deve argumentar que as duas formas devem caminhar juntas. A educação deve sim ser reprodutora, mas também deve ser transformadora. Assim que o aprendiz dominar a técnica, ele deve ter condições de pensar por si próprio, deve ser crítico e de sempre caminhar no sentido de tentar transformar, melhorando a técnica utilizada. Mas lembre-se, caso ele consiga transformar e melhorar aquela técnica, quando ela for estudada no futuro, ela será ensinada novamente por meio da educação reprodutora. Veja que isso será uma constante, um ciclo que se perpetuará no tempo. Portanto, a educação será sempre reprodutora, mas também deve ser transformadora. Cabe salientar, no entanto, que muitas vezes os detentores do poder não têm interesse no desenvolvimento da educação transformadora. Muitas vezes não há interesse que o povo seja crítico, pois um povo crítico é difícil de manipular. E nesse sentido, o filósofo alemão Karl Marx, ainda no século XIX, já defendia que a educação era parte da superestrutura de controle usada pelas classes dominantes. E nesse aspecto não faltam exemplos. A educação fornecida pelos jesuítas aos indígenas na América, conforme bem documentado na dissertação da Gislene Raimundo, apresentada na Universidade Estadual de Maringá, no estado do Paraná, é um exemplo claro de educação por interesse. Havia um interesse mútuo entre a coroa portuguesa e o papado, pois a educação dos índios era útil tanto à igreja quanto àquele estado emergente, uma vez que os dois pretendiam expandir o mundo, defender as novas fronteiras, somar forças e organizar o trabalho no novo mundo. E a educação foi a forma encontrada de se estabelecer um certo controle sobre o povo originário da terra. Por isso podemos dizer que Marx tinha razão quando afirmou que a educação tem sido utilizada como um instrumento de controle pelas classes dominantes, pois é justamente isso que se vê no decorrer da história. É preciso estarmos sempre atentos à educação oferecida pelo Estado e ao currículo apresentado pela escola, para fins de não perdermos nossa capacidade de pensar por nós mesmos e principalmente para não perdermos o nosso senso crítico. A educação tende a ser considerada como elemento conservador da sociedade, mas por ser um instrumento formador e de expressividade em qualquer tipo de sociedade, ela não pode e nem deve ser vista dentro de limites fechados. A educação deve ser encarada como parte integrante e necessária de um sistema, já que ela é formatada com base em interesses, conforme vimos anteriormente. Infelizmente, hoje, os números nos mostram a educação em decadência no país. A grande taxa de evasão das aulas, a repetição escolar, os péssimos resultados nos acessos às faculdades públicas. Além disso, temos 74% dos brasileiros identificados como analfabetos funcionais, ou seja, pessoas que não conseguem compreender as situações básicas sociais e estão desligadas do que acontece no mundo contemporâneo. Cabe referir também a questão da baixa remuneração dos professores, com a consequente diminuição na procura por graduações nessas áreas. E isso é um problema gravíssimo, pois muitos professores hoje não escolheram a profissão por vocação, mas por não conseguir passar em outro curso mais concorrido. E esse contexto está incentivando a existência de um grande número de formandos despreparados intelectualmente, ingressando no mercado de trabalho e que serão os professores do futuro. Outro aspecto relevante é que a educação vem deixando de ser um trampolim social. Uma vez ouvíamos com frequência: estuda para ser alguém na vida. Contudo, hoje é comum de encontrarmos pessoas com 2, 3 graduações, com mestrado, com doutorado, mas que devido à saturação existente no mercado de trabalho,
ainda estão remando em busca da tão sonhada estabilidade. Mas nada disso torna menor o papel fundamental que a educação exerce nas pessoas. Por meio dela, ampliamos o nosso conhecimento, construímos nossa cidadania, encontramos soluções para nossos problemas, aprendemos a entender o outro. Ela nos proporciona uma convivência mais harmônica e mais tolerante, dentre outras tantas possibilidades. Nesse cenário, reinventar a educação torna-se urgente, para que possamos voltar a crer nela. Mais do que poder, a educação é o mais importante instrumento capaz de transformar o mundo. E para sua redação, esse eixo temático é fundamental. Todo o tema apresentado pelas bancas sempre traz em si um problema, e todo problema pode ser resolvido com educação. Se ligou? Então escolha uma citação sobre educação e guarde as 7 chaves para utilizar em seu texto. Olá! Você gostou de assistir um pouco da aula do Prof. Norton? Tem acesso às aulas completas, com muita informação, aplicação prática dos conteúdos e super dicas de intertextualidade para você utilizar em seu texto. Acesse agora o nosso site e matricule-se no curso completo de redação profnorton.com.br.